Quinto ano, tudo bem, meus queridos? Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Que saudade que eu estou de vocês. Primeiramente, perguntar se vocês estão tudo bem, né? Aqui hoje nós temos a proposta, né, de correção das nossas atividades, né? Aqui nós temos a correção da pesquisa que eu pedi para vocês fazerem na aula passada, né? Correção dos tipos, né, de desigualdade social, ou seja, correção da pesquisa que vocês fizeram. Aqui nós vamos dialogar a respeito, né, das desigualdades sociais e de alguns, né, tipos. Vamos lá, vamos seguir comigo? Peço para que vocês sigam, né, esse PDF, para que vocês possam situar e também expandir, né, o vocabulário de vocês aí. Então, vamos lá. O que é uma desigualdade social, né? A desigualdade social, ela também é chamada de desigualdade econômica, né? Por que, professora, que ela é chamada de desigualdade econômica? Porque a desigualdade é um problema social, né? E sendo um problema social, ele está presente aí em todos os países do mundo, né? E principalmente, ele decorre de alguns fatores, né, que são responsáveis pelo fomentamento, né, pela definição aí dessa expansão dessa desigualdade social. Quais que são esses fatores, né? Nós podemos citar aí fatores, né, principalmente como a má distribuição de renda, a falta de investimento, né, na área social, como na educação, como na saúde, né? Então, dessa maneira, a maioria da população, elas ficam jogadas, né, à mercê, né, de uma minoria aí que detém um pouco mais de recurso, né, o que gera ainda mais a escala da desigualdade. Quinto ano, veja bem. Como causas, né, dessa desigualdade social, nós podemos citar alguns fatores responsáveis. Aqui eu trouxe para vocês alguns fatores, como a má distribuição de renda, a má administração dos recursos, né, a falta de oportunidade de empregos, né, também é um problema social. Né? A desigualdade social, ela existe em muitos continentes, né? Em todos praticamente. E há lugares que esses problemas são mais evidentes. Nós podemos citar, no caso, né, dos continentes africanos, que sofrem com a má distribuição de renda, com a falta de emprego. Aí entram os problemas ambientais que também surgem, né? A fome. Então, esses problemas, eles acarretam várias consequências, né? Eles trazem grandes consequências para o ambiente, para o mundo, né? Um país, ele não conseguir atender às necessidades básicas dos cidadãos, ele está à beira, né, de um caos, né? É uma desorganização do sistema. Então, o que nós podemos citar como consequência, né, graves da desigualdade social? Nós podemos citar a pobreza, né, a miséria, né, a fome, excesso, né, a desigualdade social, ela traz a fome, a desnutrição, e com consequência dessa desnutrição, nós podemos vivenciar um triste fator que é a mortalidade infantil, né? Além de que também o aumento das taxas de desempregos, né? Nós temos aí uma diferença grande entre classes sociais, ou seja, temos as classes sociais marginalizadas, né, que vivem como parte de uma sociedade. Tudo em decorrência da desigualdade social ou desigualdade econômica, né, que é um problema social presente no nosso mundo.
ok? Nós temos como consequência o atraso no processo da economia do país, né? E, sucessivamente, o aumento dos índices de violência e criminalidade, né? No Brasil, é notório, né, o fator da desigualdade, né? É um país que vem apresentando aí um pouco a diminuição da pobreza, né? Os níveis de desigualdade social no Brasil, ele mostra, né, que é um problema grande, né? Porque parte da população brasileira, ela vive à mercê, né, desse fator, desse problema social. Nós temos regiões no Brasil que são muito afetadas pelos problemas sociais, né? Nós podemos citar o norte, o nordeste do país, né? Mas, professora, onde que nós podemos conhecer ou ver, compreender esses dados, né? Nós temos aqui o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, né? São pesquisas relacionadas ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? Essas pesquisas, elas apontam diminuição, né, da pobreza, mas, consequentemente, não da desigualdade social. Então, ainda vivemos em um país desigual, né? E também eu trouxe para vocês, para discutir aqui um pouquinho, o que vocês acham que são causas, né? Causas e consequências desses tipos de desigualdade social. Primeiramente, eu pedi para que vocês pesquisassem os tipos de desigualdade, né? Então, aqui nós vamos citar algumas desigualdades, como a desigualdade econômica, que é a má, né, distribuição de renda. A desigualdade racial, que é o julgamento, ou seja, desigual de oportunidade para as diferentes raças. Então, a divisão entre o negro, né, o branco, o amarelo, o pardo. A desigualdade regional, né, que entre regiões, cidades e estados. E nós temos a desigualdade de gênero, ou seja, a diferença entre homens, mulheres, homossexuais, trans e demais outros gêneros. Então, aqui eu trouxe para vocês umas imagens para nós pensarmos um pouquinho, né? Essa primeira imagem, nós temos aqui o mundo dividido em dois mundos. Um mundo dividido em duas partes, né? Aqui nós temos um garoto que senta ao lado de um pai e fala: pai, eu quero morar naquele mundo. Onde ele está morando, né? É um mundo que ele vive aqui a má distribuição de renda, né? Ele vive em extrema pobreza, né? Então, essa desigualdade aqui nós podemos dizer que é uma desigualdade econômica, né? Onde uns têm mais, umas classes têm mais e outras têm menos, né? A imagem abaixo, né, é o pai e a criança aqui tentando sobreviver do que ele precisa. E a criança pensando aqui, né, o que é um lar, o que é uma casa e, consequentemente, um mundo ao seu lado, né, totalmente diferente à sua realidade. A última imagem também nós temos essa divisão, onde a distribuição de renda ela é de forma desigual, né? Pessoas em escassez de alimentos, pessoas que não têm onde morar, né? Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quais soluções, como vocês veem a desigualdade social e qual a solução que vocês encontram, que vocês pensam que poderia amenizar aí os tipos de desigualdades sociais encontrados nessas imagens? Eu peço para que vocês escrevam, tá? O que vocês acham e na próxima aula nós vamos fazer outra discussão. Ok, meus amores? Se surgirem dúvidas também, eu peço para que vocês mandem para a professora. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.